Já louvamos ao Senhor, confessamos nossos pecados e espero que o louvor que tenha saído do seu coração tenha saído de forma graciosa, poderosa na ação do Espírito Santo de Deus, porque não somos nós que cantamos e nem nós que louvamos, né? É o Espírito Santo de Deus que se move em nós e que faz essa obra gloriosa através das nossas vidas, né? E como nós cantamos, esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite muito especial, é a noite da ceia do Senhor. Nós estaremos juntos, participando da ceia do Senhor, como filhos, como servos e servas do Senhor, o nosso Deus. Para a nossa meditação, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6, do verso de número 41 ao verso de número 56. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 ao 56. Como nós estivemos de pé agora de pouco, os irmãos podem permanecer mesmo assentados e nós estaremos aqui lendo e depois em seguida meditando. Evangelho de João, capítulo 6, do verso de número 41 ao verso de número 56. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que de Deus este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra e pedimos-te, fala conosco, Senhor, porque queremos servir-te em espírito e em verdade. E neste momento queremos servir-te, ó Deus, com os nossos ouvidos, com o nosso coração, para o Deus sermos alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, o pão que satisfaz. Somente Jesus pode satisfazer as nossas necessidades, e aquelas mais profundas. Infelizmente, nem todas as pessoas descobriram isso, e aqueles que descobriram não têm ainda conseguido resultado, né, para as suas vidas, devido muitas vezes àquela incredulidade, às vezes àquela tristeza do dia a dia, que lhe impede de entregar-se completamente ao Senhor, o nosso Deus. O evangelista João mostra que isso através da sua palavra, né? Ele registra 7 formas como Jesus se apresentou e como diz satisfazer as necessidades do ser humano, as nossas necessidades, né? Quando o Senhor disse a Moisés: eu sou, não somente ele expressou, né, a autoexistência de Deus. Isto é, que esse Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e Ele pode todas as coisas, então Ele pode realmente
satisfazer as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo diz que Deus há de satisfazer cada uma das nossas necessidades, para que nós possamos viver e viver bem sobre a face da terra. Eu sou, né? O que é? Jesus é completo para nós. E em Cristo Jesus, Jesus diz lá em 6,35, eu sou o pão da vida. Lá em 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Lá em João 10,7, eu sou a porta das ovelhas para os perdidos e desviados. Lá em João 10,11 ele diz, eu sou o bom pastor. Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. E lá em João 15,1, eu sou a videira verdadeira. De forma que Deus em Cristo Jesus é tudo para nós. E adiante, amados irmãos, desse Deus que pode nos satisfazer, né? Que pode trazer realmente alento, que pode realmente trazer vida abundante sobre nós, é que eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre Jesus Cristo como o pão da vida, o alimento seu de cada dia, o nosso alimento. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós ficamos murmurando por aquilo que estamos vivendo, murmurando por aquilo que estamos ouvindo, murmurando pelos problemas, pelas dificuldades, e isso nos desvia do propósito maior do Senhor nas nossas vidas. Você conhece alguém que vive murmurando, que vive lamentando, mesmo sendo ele um cristão? Mesmo sendo ele alguém que crê no Senhor Jesus, mas ele vive murmurando, ele vive reclamando. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Eles começaram a murmurar a respeito de Jesus, olhando para Jesus, ouvindo as pregações, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles começaram a murmurar diante de Jesus. E o que aconteceu, meus irmãos? Eles começaram a questionar, mas esse aí não é o filho de José? Eles estavam olhando pela natureza humana de Jesus. Eles estavam olhando para Jesus como sendo aquele que veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eles não abriam o coração para aquilo que Jesus estava oferecendo para eles. Eles estavam em busca da satisfação material. Existiam aqueles que estavam seguindo Jesus por curiosidade, aqueles que estavam seguindo Jesus para comer o pão, aqueles que estavam seguindo Jesus por milagres, e aqueles que estavam seguindo Jesus tão somente para julgá-lo, como era o caso dos escribas e dos fariseus. Então eles não olhavam para aquilo que Jesus tinha vindo realmente para realizar e que é a maior necessidade nossa. A nossa necessidade, a sua necessidade, muitas vezes, você tem pensado que ela é física. Ah, se eu tivesse saúde. Que é material, ah, se eu tivesse dinheiro, né? Que é emocional, ah, se eu não passasse por essas lutas, por essas tristezas e essas angústias que eu passo na vida, eu teria uma vida melhor. São as murmurações que atrapalham, e a murmuração estava atrapalhando o entendimento daqueles homens nessa ocasião. Pela dureza do coração deles, eles ficaram presos ao filho do carpinteiro, ao invés de olhar para aquele que é o Cordeiro de Deus. Eles perderam aquilo que Jesus estava querendo realmente levar a mensagem para eles, que eles não precisavam de alimento, de qualquer outra coisa, eles precisavam realmente da salvação e da vida eterna. O próprio Jesus disse, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? De que adianta você ter tudo nesta vida, mas ir para o inferno? A murmuração, amados irmãos, com a dureza do coração, né, nos impede de enxergar o sobrenatural de Deus, nos impede de enxergar a glória de Deus na nossa vida. E Paulo, ele fala muito bem a respeito disso, e cabe a nós dar aquela olhadinha para nós, dar como é que tem sido o nosso comportamento também, né? Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele olha sempre com o olhar da carne. Ele não se deixa olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, na compreensão daquilo que a palavra realmente quer nos ensinar. E ele diz, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem somente pelo Espírito. Se discernem espiritualmente. Quantas vezes, né, nós perdemos a bênção do Senhor? Porque ao invés de nós olharmos com os olhos espirituais, nós estamos olhando com os olhos carnais. Quantas vezes ao invés de nós ouvirmos e recebermos a palavra, nós estamos olhando para os outros lados ou julgando até mesmo a palavra que nós estamos recebendo. E isso nós fazemos de forma carnal. Quantas vezes nós perdemos de ser abençoados porque não abrimos e não permitimos que o Espírito Santo de Deus fale conosco, amados irmãos. Aqui fica para nós, no entender da palavra, para compreender a palavra, não basta só você vir à igreja e ouvir, mas é necessário que você venha para ouvir espiritualmente. Porque senão você vai ficar murmurando ou vai julgar. Segunda questão nesse texto que eu quero deixar com os irmãos é sobre a questão da nossa atração ou de nós nos aproximarmos do Pai. Como é que uma pessoa pode se aproximar de Deus? Jesus deixa aqui bem claro que ninguém pode ir a Ele por esforço próprio, por esforço intelectual ou qualquer outro tipo que seja. É somente pelo Pai que nós conseguimos chegar a Cristo Jesus. Entre, amados irmãos, o ouvido, né? Entre o nosso ouvido e o nosso coração, eu creio que deve existir mais ou menos uns 30 centímetros. Né? E a palavra chega no ouvido de todos, porque o som está ligado aqui, o Renan regula direitinho, né, para ficar um som gostoso, agradável para o ouvido dos irmãos. E isso o Renan com o Lucas podem fazer na área do som. Mas isso eu posso levar a palavra também para os irmãos, né? Conforme Deus coloca no meu coração. Mas, amados, esse espaço de 30 centímetros que é o maior problema nosso. O problema não é o som, o problema não é a pregação, o problema são esses 30 centímetros, né, que está entre o ouvido e o coração, que muitas vezes a palavra não chega no nosso coração. A palavra não chega no nosso coração. Nós lemos a palavra do semeador, que é difícil a semente realmente germinar, que é difícil a semente realmente desabrochar, né? Produzir. Porque é o terreno, o problema é o terreno. Às vezes chega no ouvido, mas não chega no coração. Uma vez tinha uma pessoa que ele estava cantando, né, e perguntando, mas por que você coloca a mão no outro ouvido? Né? Ele falou assim, porque o que eu vou cantar eu tenho que ouvir, tem que entrar por aqui, não pode sair por aqui. Tem que entrar de um lado e permanecer no coração. Às vezes nós vamos precisar fazer isso, né? Para a palavra chegar onde? Chegar no nosso coração. Lá quando Paulo escreve Romanos no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas nós vamos ouvir e ela precisa chegar no nosso coração. Lembre desses 30 centímetros aí, para que possa a palavra chegar no seu ouvido, mas também chegar ao seu coração. E Jesus disse lá no versículo 47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que permite que a palavra chegue no seu ouvido e atinja lá o seu coração. É porque Deus está fazendo essa obra, é porque Deus está se aproximando dele, é porque Deus está trazendo para perto dele, é porque Ele quer que você realmente o sirva em espírito e em verdade, é porque Ele está dando você esse privilégio de servir a Ele. Servir ao Senhor é privilégio, amados irmãos. E às vezes nós fazemos tantas coisas, temos tantas desculpas para não servir ao Senhor, o nosso Deus. E nós precisamos entender que se nós temos ouvido e tem chegado ao nosso coração, é privilégio para nós, porque para muitos, esta palavra não vai chegar
no coração delas. Muitos vão ouvir, mas não chegará ao coração. E observe bem que o verbo aqui, né, no grego, ele está no presente. A vida eterna não começa quando a pessoa morre, ou vai começar quando Jesus voltar. A vida eterna começa aqui, agora, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Você já vive como se estivesse vivendo a eternidade. Se nós vamos viver aqui como nós vamos viver na eternidade, e imaginamos que a eternidade seja muito boa, então a vida aqui também é boa. Você pode dizer que você tem uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida agraciada, uma vida com a presença do Senhor, uma vida onde o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã? Porque se você já aceitou Jesus, se já passou pelo ouvido, chegou no coração, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e o Senhor fez novo para todos nós. Olha o que aconteceu com o carcereiro. Ele se arrependeu dos seus pecados, da sua família, e todos foram batizados naquela ocasião. Então todos receberam o Senhor. Todos tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então eles não iam começar a participar do reino de Deus, da eternidade, depois da morte deles. Não, a partir daquele momento. A partir do momento em que você teve esse encontro com o Senhor, Jesus já disse, ó, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Há um tempo atrás, e ainda, né, existe uma questão muito séria a respeito disso, né, que as pessoas perguntam, quem tem certeza da salvação, né? Todo aquele que crê em Cristo Jesus pode dizer que tem certeza da salvação, porque não foi salvo pelo que você fez, nem por alguém. Você foi salvo pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por você. Não é o batismo, não é a pública profissão de fé, não é o frequentar a igreja. É a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Quando você crê, você tem a vida eterna. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário com os ladrões, Ele disse para da sua direita, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele creu. O outro não, mas aquele creu. E aquele que crê diz, hoje mesmo estarás comigo. Se você está salvo, você vive para a glória de Deus, você serve ao Senhor, mas isso não foi porque você quis, foi porque o Senhor decidiu, porque o Pai decidiu isto. E quando Ele escreve para o profeta Jeremias, eu te conheço, sabe, quando você era ainda uma substância informe lá no ventre da sua mãe. E eu já tinha determinado todos os seus dias. Amém? Glórias a Deus por isso. Porque você foi alguém que o Senhor fez com que a palavra chegasse aos seus ouvidos, passasse pelos seus ouvidos e chegasse também ao seu coração. Glórias a Deus por isso. E agora, amados irmãos, um outro assunto que quero conversar com nós sobre o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Jesus faz uma distinção clara, né? Bem clara, entre o pão terreno e o pão celestial, porque ele se refere aqui ao maná. O maná, que foi dado para o povo lá no deserto, né? Veio do céu, mas era para um tempo, para um período terreno. Porque eles comeriam aquele maná, eles iam morrer no deserto. E os irmãos sabem que isso foi uma promessa do Senhor. Por quê? Eram 12 espias. 10 duvidaram. 2 apenas acreditaram. 2 apenas creram. E por causa daqueles 10 não crerem na palavra do Senhor nosso Deus, apenas aqueles 2, Josué e Caleb, crerem na palavra do Senhor nosso Deus, os que tinham de 20 anos para cima, os 40 anos no deserto foi exatamente para isso. Porque os que tinham de 20 anos para cima, todos deveriam morrer no deserto. Só a nova geração deveria entrar na Canaã. Por quê? Porque eles não creram. Porque eles duvidaram. E eles comeram esse maná no deserto. Mas esse maná o sustentou por um período de tempo. E esse maná também tinha uma coisa. Ele não poderia ser guardado, né? Ele tinha que ser usado todos os dias.
Sustentou tão somente no período da marcha, né? Ali nos dias que eles estavam, Deus saciava a fome momentânea deles a cada dia. Através do maná, no deserto, eles conseguiram vencer a caminhada. E chegar, como hoje Dona Dilma nos falou sobre aquela experiência de Moisés, do final da vida de Moisés, quando ele sobe lá no monte. Vê tudo que está vindo pela frente, né? A Canaã prometida, mas ele não entra. Eles foram alimentados durante todo aquele período pelo maná no deserto. Mas esse maná não impediu que Moisés pudesse subir no monte, ver o monte e entrar na Canaã prometida. Esse maná não pôde fazer com que todos pudessem adentrar na Canaã prometida. Esse maná não venceu a morte deles no deserto, apenas o sustentou. Mas Jesus, ele diz, olha, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Ele não é produto da terra, não, ou da vontade humana, das mãos humanas. Ele é a resposta de Deus para a fome que nós temos na nossa alma. Alguém disse que existe um vazio dentro do coração do homem que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E não adianta o homem buscar nas riquezas e na glória deste mundo, que ele jamais vai ser feliz. Eu conto sempre para os irmãos a respeito do seu Raimundo, me lembro dele, porque é o maior exemplo de fé cristã que eu tive, né? Assim nos meus dias. Quando aquele homem andarilho chega ali na porta da igreja, pergunta: o senhor precisa? Não preciso de nada, eu só quero conversar com o senhor um pouco sobre a palavra e preciso de uns folhetos para eu levar. O mundo não olha para essa forma. Muitos de nós não olhamos. Muitos de nós estamos preocupados com o ter, com o ser, fabricando os nossos próprios ídolos e fabricando o nosso próprio pão, através das ideologias, os prazeres dessa vida, o dinheiro, a religião. Mas nenhum desses pães fabricados por nós, amados irmãos, pode satisfazer a nossa alma, o nosso ser, a nossa fome de Deus que está dentro de cada um de nós. Somente Deus pode satisfazer a nossa fome. Somente Deus pode nos satisfazer. Somente Deus pode nos dar realmente a alegria de viver nesta terra, sabendo que Ele já preparou a eternidade para nós. Eu estava no velório do Moisés, jovem, e o pai dele estava lá, na sua cabeceira, enquanto o pastor pregava, e uma hora que o pastor falou assim: esse jovem entregou a vida dele para o Senhor, eu o conheci, e eu tenho certeza que um dia nós estaremos na glória, porque a graça do Senhor o alcançou. E o pai dele disse: amém, amém, e glórias a Deus por isso. Porque só Deus pode consolar e confortar os nossos corações em momentos como este, na perda de um ente querido, nessa inversão completa e total da morte de um filho, que o pai tem que sepultar o seu filho. Só Jesus realmente pode nos dar essa certeza, essa confiança, essa esperança de que nos encontraremos na eternidade, porque Jesus é o pão da vida. Ele não alimenta por um período de tempo, mas Ele nos alimenta aqui e nos alimenta até chegarmos na eternidade, independente das dificuldades, independente das lutas, independente dos problemas, das situações que venhamos a passar nessa terra, nesta vida. O Senhor nos alimenta para chegarmos na eternidade e não para morrermos aqui na terra. A natureza, amados irmãos, desse pão, né? Porque esse pão, ele está ali em cima da mesa. Um pão também que está ali em cima da mesa, mas é inanimado, é um pão sem vida, é um pão que, se ficar ali, ele vai apodrecer, né? Vai ser jogado fora. Jesus, ele diz que ele é o pão vivo. Ele não é o pão ali, ele é o pão vivo. Existe vida em Cristo Jesus. Um pão comum, ele deixa de existir a qualquer hora, né?
Vira energia no nosso organismo, que nós precisamos, mas é por algum tempo. Dali a pouco a gente precisa, né, se alimentar de novo. Mas Jesus é o pão vivo. E quanto mais nós nos alimentamos de Cristo Jesus, né, mais nós temos dele para nos alimentar. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais próximo dele nós nos sentimos. O pão comum é morto, mas Jesus é a própria vida. Ao comê-lo, ao crer, ao confiar, entregar sua vida, ao segui-lo, a vida dele passa, a vida dele está em você. Amém? No grego aqui, amados irmãos, o termo, né, comer, aqui sugere, né, uma ação contínua. Não é um lanche rápido de domingo, não, né? É uma dieta diária de dependência constante de Deus. Na nossa devocional, no nosso dia a dia, orando, buscando, clamando, ouvindo louvores, adorando ao Senhor, o nosso Deus. Comendo deste pão, que é o pão da vida. O pão de Cristo, amados irmãos, e ele diz, é a minha própria carne. Aí eles ficaram escandalizados, né? Aí eles ficaram escandalizados, é que não iam entender nada mesmo, né? Mas é aqui que a palavra de Jesus, né, tem um tom profético e sacrificial, né? Porque ele está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Mas só que eles estão olhando com os olhos da carne, com a compreensão deles. Eles estão olhando para o filho do carpinteiro. Eles estão olhando para o filho de José. Eles estão olhando para Jesus. E isto os escandaliza. Para que o trigo, amados irmãos, vire pão, ele precisa ser plantado, morrer, ser colhido, esmagado. Jesus estava dizendo exatamente isso para eles. Só que numa linguagem figurada. Mas eles não podiam entender. Porque a palavra chegava no ouvido, mas não chegava no coração deles para compreender. Lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús? Quando eles falaram depois que Jesus foi embora, falaram, mas como que pode isso não arder no nosso coração? Enquanto ele anunciava, enquanto ele pregava, não ardia no nosso coração essa palavra? Como pode isso? Amados, assim como o oxigênio precisa entrar no nosso corpo para renovar assim as nossas células, para que nós vivamos, Cristo precisa ser ingerido por nós também no nosso dia a dia. Precisamos compreender que precisamos nos alimentar dele, precisamos comer dele, crendo, vivendo, orando, buscando. E Jesus disse que esse pão não é para um grupo de elite apenas, né? Não é só para os judeus, né? É uma oferta para todos os povos. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele estava abrindo, né? Para todos os povos. E o benefício da sua morte é o sustento para toda a humanidade e o sustento para todos aqueles que nele crê. A sua substituição, a sua entrega, né? A entrega da sua vida física, para nós recebermos a vida eterna, espiritual. É a graça de Deus. Não precisa de mais nada. É só a graça de Deus. É a troca da morte pela vida, do finito pelo infinito, do mundo terreno para a eternidade. E para concluir, amados irmãos, ele diz também que além de comer, é necessário beber de Cristo. Do verso 52 até o 56, ele vai trabalhar esse assunto. E esse é o ponto mais alto, crucial, né? Do ensino de Jesus, que incomodou o coração de muitos. Jesus usa aqui uma metáfora para falar dessa comunhão profunda que precisa existir entre nós e Deus. Comer a carne, beber o sangue. Te escandaliza isso? Pode te escandalizar como escandalizou, né? Mas nós estamos falando de um rito canibalístico não, viu, irmãos? Como os judeus pensaram na época.
Nós estamos falando de uma metáfora, de uma simbologia para apropriação do espiritual para as nossas vidas. Do fato de Cristo ter morrido lá na cruz do Calvário e nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e podermos recitar Romanos 8:1. Os irmãos se lembram de Romanos 8:1 sem abrir a Bíblia? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É disso que ele está falando, comer da sua carne, beber do seu sangue. É se entregar a ele e saber que a sua morte lá na cruz do Calvário, o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, fez uma purificação na minha alma, na sua alma, na nossa vida. Comer e beber significa aceitar Jesus, aceitar o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e depender totalmente dele e permitir que a sua vida seja vista através de você. Paulo diz, né, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sentir essa alegria de viver e saber que Cristo está vivendo em você. Que se tirarem todas as Bíblias das mãos das pessoas, se queimarem todas as Bíblias que existem por aí, vão ler em você a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Vão ver em você essa mensagem salvadora de Cristo Jesus na sua vida. No verso 56 ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É uma união mística e inseparável, amados irmãos. Hoje eu não estou falando a respeito da ceia. Não falei a respeito da ceia. Eu estou falando a respeito desse ensinamento de Jesus. Tendo ele como o pão da vida. Tendo ele como nosso alimento no cotidiano, nosso dia a dia. Jesus não quer ser para você apenas um adereço, um pingente, um colar, um vestido ou uma roupa bonita que você goste muito. Quando ele fala a respeito disso, ele quer que nós sejamos mergulhados espiritualmente nele, compreendendo o seu querer e a sua vontade, e sabendo que se ele estiver em nós, e nós estivermos nele, nós temos a salvação e a vida eterna. Porque eu sei que você tem suas preocupações, você tem que pagar suas contas, então você tem que trabalhar. Tá certo? Eu sei que você tem as suas preocupações, você quer melhorar de vida. Isso é muito bom, isso é excelente. Eu sei que você tem suas preocupações, você gostaria de ter um carro melhor, morar numa casa melhor, né? Ter algo mais para você. Eu sei que muitas vezes nós também nos voltamos para o Senhor, ou olhamos para a igreja, ou estamos na igreja tão somente buscando aquilo que está nas mãos de Jesus, que está ao nosso alcance, como aquela mulher foi, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas Jesus não está preocupado só com o seu estado de saúde, com o seu alimento cotidiano. A preocupação de Jesus maior é da salvação e da vida eterna. Está confirmado isso na sua vida, a salvação e a vida eterna. Ele quer ser a fonte da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia. E o convite não é o pão que perece, não é esse pão que vai embora. É o alimento espiritual que nos mantém firmes, que nos mantém fortes e que nos mantém preparados para receber a salvação e a vida eterna. Aceite o pão, não esse pão que está aqui sobre a mesa, nem aquele que está cortado ali e que você vai comer, mas aceite Jesus na sua vida. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É disso que o Senhor está preocupado. É isso que o Senhor está anunciando para você. Deixe um pouquinho
às coisas materiais. Se apegue mais às coisas espirituais. Cuide bem desses 30 centímetros que existe entre o seu ouvido e o seu coração. Examine direitinho se aquilo que você tem ouvido tem chegado ao seu coração, ou se tem entrado por um lado e saído pelo outro. Jesus quer ser na sua vida não um filho do carpinteiro. Jesus quer ser na sua vida não um homem de milagres. Jesus quer ser na sua vida não alguém que resolve os seus problemas. Jesus quer ser na sua vida seu único e suficiente Salvador. Jesus quer ser na sua vida aquele que dá vida, vida em abundância. Jesus quer ser aquele que está com você todos os dias. E que por isso você pode caminhar. E que por isso você pode prosseguir. Porque Ele é aquele que te garante. Eu concluo aqui. Muitos têm buscado hoje tão somente o tocar ou a mão de Cristo Jesus. Mas o Senhor quer que nós alcancemos o seu coração. E o que Ele tem para nós, o seu coração, é a parte espiritual. É a parte que Jesus falou para Marta, quando eles estavam lá, junto com Maria. Marta, Marta, por que você está correndo? Maria escolheu a melhor parte, é estar aos pés de Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é a Tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, não queremos olhar, Senhor, com os olhos dos homens, nem queremos compreender com o entendimento do homem natural, mas queremos, Pai amado, para não ficarmos, ó Deus, com questionamentos, para não ficarmos, ó Deus, murmurando, que o Senhor Deus abra, Senhor, o nosso coração. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, ouvir a sua voz, Pai. E que essa palavra, Senhor Deus, seja o nosso alimento no dia a dia, Senhor. E para que possamos, ó Deus, levar aqueles que estão distantes do Senhor, Pai. E que se partirem hoje, vão para o inferno. Por isso, ajuda-nos, Pai. Que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Para que, ó Deus, possamos estar alimentados espiritualmente, Senhor, de Ti. Possamos estar alimentados espiritualmente da Tua palavra, Senhor. E que nada, Senhor, nem ninguém, Senhor, roube, ó Pai, a alegria de viver. Roube, ó Deus, o prazer de estar na Tua presença. Roube de nós, Senhor Deus, a satisfação de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O prazer de viver, de dizer: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. O prazer de dizer: Pai, independente da circunstância e das situações, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Ajuda-nos, Pai, a nos alimentar de Ti a cada dia, a cada instante, a cada momento. E que a Tua palavra seja sempre o nosso alimento. E que o Senhor seja o pão da vida que sacia a nossa fome, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Convidar os presbíteros, as presbíteras, pastora, para que esteja à frente, neste momento tão especial. Que nós vamos partilhar do símbolo do pão, que é o corpo de Cristo, que foi entregue lá na cruz do Calvário por nós. Lembremos do que temos ouvido. Não é só sobre comer o pão. Não é só sobre beber o cálice. É sobre
É sobre receber Cristo Jesus na vida, no coração, e deixar Ele preencher todas as lacunas que estão ali, para que sintamos sempre esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, e vivamos desta forma, compreendendo a vontade, sem murmurar, e servindo ao Senhor com alegria, com satisfação, e colocando a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. Amém? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, após ter dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo,